todos, é um prazer estar aqui. Muito obrigada, Wilson, pelo convite. Concordo plenamente com o que foi dito hoje pela manhã e agora pela professora Mônica. Minha frase preferida do momento é que a gente nunca pode desperdiçar uma boa crise. Então, que esta crise traga água para a agenda política, traga a Bacia do Rio Paraíba do Sul para a agenda política da União e dos 3 estados que compartilham, né? Então, já gostaria de iniciar minha fala, então, com esse mote. Eu vou abordar muito rapidamente transposições, a crise de água, como não poderia deixar de ser, né? Essa discussão foi iniciada com a proposta paulista de transposição, mas, em seguida, nós entramos numa situação de estresse hídrico que é bastante preocupante e que devemos enfrentar também. Então, por favor, pode passar. Não poderia deixar de ressaltar aqui o que já foi dito pela manhã, a importância da Bacia do Rio Paraíba do Sul para o Estado do Rio de Janeiro, não só para a região metropolitana, mas para o Estado como um todo. A bacia abastece 57 municípios na parte fluminense da bacia, mais a região metropolitana do Rio de Janeiro, que são mais 9 municípios, totalizando 12,4 milhões de pessoas que bebem água dessa bacia, além de atividades industriais importantes, tanto na própria Bacia do Rio Paraíba do Sul, quanto na Bacia do Rio Guandu, além da agricultura, né? O essencial da agricultura do Rio de Janeiro, que não é uma agricultura pujante, mas onde ela existe é na Bacia do Rio Paraíba do Sul. E, ao contrário do Estado de São Paulo, que tem grande dependência de bacias vizinhas, a região metropolitana do Rio e o Rio de Janeiro tem grande dependência da Bacia do Rio Paraíba do Sul. Nós só temos, essencialmente, ela. As reservas de água para a região metropolitana são reservas pequenas, e a última grande reservação será feita agora, que irá prover em torno de 5,5 metros cúbicos por segundo na região metropolitana, e, em seguida, só continuaremos a ter as águas da Bacia do Rio Guandu. Por favor. Pode passar, por favor. Em primeiro lugar, eu gostaria de ressaltar a diferença do contexto político e institucional da transposição do Guandu, que é a transposição que é feita no município, em Barra do Piraí, que transpõe uma grande parte, né, quase 2/3 da vazão do Rio Paraíba do Sul para o Guandu e, por conseguinte, para a região metropolitana. Essa transposição ela foi feita na década de 50, portanto, um contexto muito diferente, e ela foi feita com o intuito, primeiro, de gerar energia elétrica, que era a grande dificuldade da época da capital, então, do Brasil, Rio de Janeiro, e o Rio Paraíba do Sul e na própria Bacia do Rio Guandu há um complexo de infraestrutura hídrica que tem reservatórios de regularização, usinas hidrelétricas, estações elevatórias, é um sistema bastante complexo, então, e que, na parte de reservação, ele foi construído, essencialmente, passou a operar desde 1959 até 1978. Então, há aí uma coincidência da construção dessa infraestrutura com o auge da hidráulica, né, do país, né, que foi realmente na década de 60 e de 70 e que alcançou o seu ponto máximo, digamos assim. Pode passar, por favor? Então, para o Estado do Rio de Janeiro, que se situa a jusante do Estado de São Paulo e que se situa a jusante dos principais afluentes do Rio Paraíba do Sul pela margem esquerda, foi muito importante que a bacia tenha sido explorada, regularizada, através de reservação, e que tenha tido usinas hidrelétricas também, porque, senão, o Rio de Janeiro não teria, hoje, nenhuma regra operativa, nenhum texto legal que garantisse a ele uma determinada quantidade de água. Então, as regras operativas atuais, hoje, desse sistema, desse complexo sistema, principalmente dos 4 reservatórios e da transposição do Rio Paraíba do Sul para a Bacia do Rio Guandu, representa, hoje, a principal garantia de abastecimento, então, do Estado e da região metropolitana de Rio de Janeiro. E essas regras, então, elas são fixadas pela Agência Nacional de Águas, que define e fiscaliza essas regras,
e como há produção de energia hidrelétrica em conjunto com o Operador Nacional do Sistema. Em particular, desse conjunto de regras, eu ressaltaria a regra em Santa Cecília, no município de Barra de Piraí, porque são essas regras que garantem o atendimento das demandas ao longo do Rio Paraíba do Sul, no médio Rio Paraíba do Sul, e, a partir daquele ponto, no Rio Paraíba do Sul, que vai para o seu estuário, e da vazão transposta para o Guandu. Pode passar, por favor? E, em relação a isso, eu gostaria de aproveitar para desfazer um certo mito que circula. As pessoas falam, mas por que essa quantidade tão grande de água vai para a bacia do Rio Guandu? Não há necessidade de tanta água. Na verdade, há um uso muito mais importante na bacia do Rio Guandu do que aquele que normalmente as pessoas acreditam. E, mais do que isso, o que é mais importante, é o que a gente está discutindo aqui, o que o Rio de Janeiro defende, e é importante para a sua segurança hídrica, é olhar o futuro. Como eu disse no início, o Rio de Janeiro tem, essencialmente, a bacia do Rio Paraíba do Sul, e essa transposição do Guandu é a principal garantia de abastecimento da região metropolitana atualmente e, principalmente, no futuro. Da mesma forma, a quantidade de água que vai para o Baixo Paraíba do Sul é realmente também uma garantia importante que não podemos abrir mão dela. Isso foi apresentado hoje pela manhã, mas eu ressaltaria só 2 pontos bem rápidos, que, atualmente, há um comprometimento já de quase 74% da disponibilidade hídrica na bacia do Rio Guandu, e que o Plano Estadual de Recursos Hídricos, que foi concluído recentemente e fez esses estudos, ele traçou 3 cenários, né, um cenário mais otimista, factível e tendencial, onde esse comprometimento da disponibilidade hídrica variaria de 89% a 95%. Ainda existe uma reserva de disponibilidade hídrica da SEDAI, que é uma reserva que vai para além de 2030, de mais 24 metros cúbicos por segundo em duas etapas, de 12 metros cúbicos cada. Pode passar, por favor? E eu já disse, então, a importância dessas regras operativas para o Guandu, para o Médio Paraíba do Sul e também para o Baixo Paraíba do Sul. Por favor. Bom, em relação à proposta paulista de transposição, o INEA, o Instituto Estadual do Ambiente, a Secretaria de Estado do Ambiente, divulgaram uma nota técnica manifestando a sua preocupação. O Estado do Rio de Janeiro, em nenhum momento, se posicionou contra ou a favor. A nossa missão é garantir a segurança hídrica do Estado, não somente olhando para as necessidades atuais, mas, principalmente, futuras. Então, nessa nota técnica, foi ressaltado, em primeiro lugar, a surpresa pelo descolamento do plano da macrometrópole paulista, porque participamos ativamente do CEIVAP, das discussões da Bacia do Rio Paraíba do Sul, e vínhamos num processo de discussão ao longo dos anos sobre esse plano, e, realmente, essa seca totalmente anômala, tanto na bacia do Piracicaba, quanto agora na bacia do Rio Paraíba do Sul, que elas são hidrologicamente bastante semelhantes, motivou, então, essa proposta paulista, um tanto descolada do plano da macrometrópole paulista. Dito isso, o que é mais importante nesse processo todo é que tenhamos bases técnicas robustas de discussão. Não é possível, absolutamente, começar uma discussão de achismo, eu acho, posso, não posso, inclusive uma discussão através da imprensa, de governadores. Eu acho que a gente tem que se afastar disso, e, principalmente, nós técnicos, nós que somos órgãos gestores e usuários e sociedade civil, colegiados, eu acho que a gente tem que se basear nas discussões técnicas. Então, o técnico tem que ser superado primeiro, para a gente, em seguida, passar para a etapa seguinte, para a decisão política e de desdobramentos. Então, já foi ressaltado em seminários, e a nota técnica, então, do Estado do Rio de Janeiro chama a atenção da necessidade de simulação, obviamente, dos impactos no balanço hídrico atual e futuro da bacia do Rio Paraíba do Sul por parte desse projeto paulista. Esse é o ponto inicial. E, para fazer isso, obviamente, precisamos de uma base comum.
E uma das questões que nós nunca conseguimos avançar na bacia do Rio Paraíba do Sul, depois de tantos anos aí com o CEIVAP, né, que é o pioneiro em termos de organização de comitê, o pioneiro na implementação da cobrança, na implementação de cadastro de usuários, é que nós não conseguimos construir uma base técnica comum, não conseguimos construir um entendimento comum das referências hidrológicas, diferenças de qualidade de água e, principalmente, dados das demandas atuais e futuras dos 3 estados que sejam conhecidas e aceitas entre as partes. Então, o compartilhamento dessa gestão, que a professora Mônica mencionou, ela começa por esse compartilhamento dessas bases de dados e das bases técnicas. Então, essa crise atual, ela está servindo para isso já, né? Então, ressaltando o papel da ANA nesse processo, o Estado do Rio de Janeiro ressaltou bastante a importância do envolvimento da Agência Nacional de Águas, por entender que está na sua missão primeira, não só por ser uma bacia de rio de domínio da União, mas também por ser uma bacia que tem regras definidas pela operação e pela gestão desse sistema de reservação e geração de energia. Quem define essas regras é a Agência Nacional de Águas, é ela a fiscalizadora. Então, a solução da definição de captar água, se é uma autorização paulista ou não, eu acho que isso é até secundário. Não há dúvida de que quem vai assinar a outorga lá é o Estado de São Paulo. Só que o Estado de São Paulo, para assinar a outorga, ela precisa, obviamente, primeiro sentar e discutir com todas as partes, e, inclusive, com a Agência Nacional de Águas, que assumiu, então, esse papel de coordenador e de articulador, e foi iniciado no mês passado um processo, primeiro, de construção dessa base técnica compartilhada entre todos os estados, com o CEIVAP estava presente, e a Secretaria Nacional de Recursos Hídricos. Então, achamos que, a primeira etapa, então, todos os estados mandaram os seus dados, e, de posse desses dados, ficou combinado que a Agência Nacional de Águas irá fazer uma simulação do impacto dessa proposta paulista sobre o balanço hídrico atual e futuro da bacia do Rio Paraíba do Sul, para entender, né, e concluir se caberia ou não essa demanda de São Paulo na bacia. É importante também, eu gostaria de destacar o papel dos colegiados do sistema de gestão, essa discussão que ela envolveu os colegiados lá atrás, em torno da macrometrópole, ela se afastou um pouco dos colegiados. Entendemos ser absolutamente prioritário que, uma vez avançada essa etapa de simulação dessa proposta, que o CEIVAP volte a ter um papel importante nessa discussão, até mesmo porque compreende toda a bacia. E esse papel dos colegiados e da necessidade de ampliação dessa discussão, ele se torna ainda mais importante diante da gravidade atual do estresse hídrico. O Edilson ressaltou muito bem na mesa pela manhã, nós estamos passando por uma situação de estresse pior do que 2003. O pior ano de referência, de afluência natural de água na bacia do Rio Paraíba do Sul, de 84 anos de monitoramento, era 1955. 2014 já superou 1955 nos seus primeiros meses. Eu vou mostrar um gráfico adiante, pode passar, por favor? Esse gráfico aqui está um pouco, é um gráfico do ONS, que foi apresentado anteontem, ele está fresquinho. Ele mostra o armazenamento do sistema equivalente. É como se pegasse os 4 reservatórios, Paraibuna, Santa Branca, Jaguari e Funil, e transformasse em único, e a curva do volume útil desse conjunto de reservatórios, então, é mostrado nesse gráfico, e, em preto, a curva preta mais grossa, é o ano de 2013 e 2014. Passa para o próximo, por favor, que ele mostra mais claramente. O ONS ele estabeleceu que, para garantir uma vazão àquela regra operativa atual em Santa Cecília, que é um ponto-chave, né, para o Estado do Rio de Janeiro, com vazões variando de 190, que é a vazão mínima, até 250, que era a vazão de referência, e que hoje ela dificilmente é alcançada. Essa é a curva que deveria ser
seguida na operação do conjunto dos reservatórios. Esse pontilhado preto mostra a curva de 2013 e 2014, né, final de 2013 e 2014, onde a gente percebe que, apesar do sistema equivalente ter uma reservação razoável de água, em dezembro de 2013, há um esvaziamento contínuo, né, despencou realmente esse volume equivalente, e nós, hoje, estamos... Há 3 dias atrás, o reservatório equivalente tinha 36% do seu volume útil, enquanto que, em 2003, que é a pior referência, né, que é a referência do pior histórico, essa era 38% a 39%. Então, nós já estamos numa situação pior do que 2003. E o motivo, né, dessa crise atual é uma combinação tanto de uma afluência muito mais crítica do que o normal, assim como no Piracicaba, é um ano anômalo, mas há também uma necessidade de aperfeiçoamento da operação desses reservatórios, que a gente percebe que há um esvaziamento contínuo, possivelmente contando com uma chuva que não veio. Então, há uma combinação de uma seca natural e uma determinada seca artificial do conjunto de reservatórios que nos trouxe essa crise atual, que deverá ser enfrentada por todos nós e rapidamente. Por favor. Então, passando para as minhas considerações finais, eu volto a repetir a minha frase preferida do momento: não podemos desperdiçar a crise atual. E essa crise, ela mostra, em relação ao estresse hídrico, que há espaço, sim, para aperfeiçoar essas regras operativas. O próprio Operador Nacional do Sistema emitiu uma nota técnica no mês passado, e ele mesmo já propõe essas curvas de segurança, porque essa crise artificial, essa seca artificial que aconteceu, ela aconteceu respeitando as regras operativas. Então, hoje, de uma forma bastante resumida, as regras têm que garantir o mínimo de 10% do conjunto de reservatórios, de volume útil do conjunto dos reservatórios, e aquela vazão de entrega lá em Santa Cecília. Obedecendo isso, nós entramos numa crise muito rapidamente. Então, há necessidade, há espaço de ter um sistema que emita uma luz amarela. É como se a gente tivesse um sistema que ele tivesse uma luz verde e uma luz vermelha. A gente sai da luz verde, quando acende a luz do problema, é a luz vermelha. Então, a gente precisa criar outras etapas de segurança, e essa é a proposta que o ONS já colocou na mesa. E inclusive, esse é um posicionamento do Estado do Rio de Janeiro em relação a essa crise atual. É claro que vamos enfrentar, com o sacrifício de todas as partes, né? Todo mundo é sacrificado, o Vale do Paraíba Paulista, o Médio Paraíba do Sul, a transposição do Guandu e o Baixo, todos iremos compartilhar, né, essa situação de escassez, mas já apontando a necessidade de um aperfeiçoamento imediato dessas regras de operação para evitar, ou pelo menos evitar um agravamento de uma crise como vivemos agora em 2014. Eu não me lembro se foi o André ou o Edilson que falou hoje pela manhã, e nós concordamos plenamente que esse grupo técnico, na verdade, é um grupo de trabalho de operação hidráulicas do CEIVAP, que foi criado, imaginado em 2003 e teve um papel preponderante na gestão da crise de 2003 e foi reativado agora, que ele deve ser permanente, realmente ele tem que ser permanente, porque a gente percebe que há um estresse hídrico crescente na bacia do Rio Paraíba do Sul, e eu sugeriria que ele ampliasse ainda mais a sua participação com representação direta dos comitês estaduais, o Comitê do Baixo, o Comitê do Médio Paraíba do Sul, o Comitê Paulista, porque hoje a CEIVAP e o Comitê Guandu. Acho que seria importante ter a representação direta dos comitês estaduais. E aí, na linha da conclusão da professora Mônica, nós precisamos realmente aperfeiçoar a nossa capacidade de alocação de água e de reforçar o nosso sistema de outorga. Um dos poucos temas que está totalmente dentro da governabilidade do sistema de gestão das águas, né, já que os nossos objetivos das políticas nacional e estaduais são muito ambiciosos e muito importantes. A alocação de água é algo que depende realmente de nós e que a gente tem que enfrentar.
Os nossos sistemas de outorga, basicamente, é o que a gente usa hoje como alocação de água, e são sistemas que eles são conservadores, são sistemas que estão engessados, e são sistemas que não enfrentam a questão anterior, que é a alocação, a macroalocação entre estados, a alocação de água entre bacias, subbacias e o rio principal. Enfim, essa agenda realmente ela é muito tímida e ela deve ser valorizada e enfrentada. E eu já disse, simplesmente ressalto mais uma vez, é que na proposta paulista de transposição é preciso superar as discussões técnicas, né, que está em andamento, e é preciso, sem dúvida, ampliar os espaços de discussão assim que os estudos forem concluídos, sobretudo no âmbito do CEIVAP. Eu vou deixar a provocação de qual é o papel exato do Comitê de Bacia, da Bacia Doadora, numa decisão de transposição para o professor Lana, que ele já tem uma opinião muito interessante, que ele já manifestou, né, numa lista pública de discussão, e realmente, sem entrar na discussão, mas já avançando, que a bacia doadora ela tem que ter um papel preponderante. Ela tem que discutir, e ela tem que discutir, no mínimo, condicionantes de uma transposição e compensações de uma transposição, já que a decisão de uma transposição ela supera o interesse de uma bacia, ela interessa a mais de uma bacia, então ela interessa ao Brasil, interessa a vários estados. Então, entendemos que um único comitê, mesmo sendo a bacia doadora, essa discussão não pode se encerrar, porque, naturalmente, uma bacia não vai querer disponibilizar da sua água, né, dessa forma. E, caso a proposta paulista seja viável ou aprovada, a gente entende que o CEIVAP tem que ter um papel preponderante nessa discussão. E aí eu acho também que a bacia do Rio Guandu, a transposição do Rio do Guandu e o Estado do Rio de Janeiro também tem que participar desse esforço de uma forma muito ativa, em função do volume de água que é disponibilizado, até mesmo porque a quantidade de água que é transposta para a bacia do Rio Guandu, e que fica, né, ao longo do Rio Paraíba do Sul, é uma quantidade de água que o Estado do Rio de Janeiro não pode abrir mão. Então, o que a gente pode discutir é formas de maior proteção, de maior recuperação da bacia do Rio Paraíba do Sul, de compensações, até mesmo da cobrança da transposição, mas o Estado do Rio de Janeiro hoje entende que não é possível sequer pensar em negociar uma redução dessa vazão de entrega em Santa Cecília e em Barra do Piraí. Por favor. E, então, é isso. A bacia do Rio Paraíba do Sul, eu acho que a gente tem que aproveitar o momento para ter uma agenda positiva, ter uma agenda proativa, né? Ela tem que ser mais protegida, mais recuperada, um esforço coletivo da união dos 3 estados, e particularmente do Estado do Rio de Janeiro, em função da importância dessa bacia para a segurança hídrica do Estado fluminense. E eu gostaria de ressaltar uma dificuldade que nós enfrentamos, em geral, é que, tanto na agenda de recuperação da qualidade de água, que depende, em grande parte, de coleta e tratamento de esgoto, quanto de um esforço de uso mais racional da água por parte do abastecimento público e de gestão da demanda, a gente depende, em grande parte, do setor de saneamento, e aí cabe a nós, no sistema de gestão de recursos hídricos, ser articuladores e alavancar ações, investimentos, como está sendo proposto pelo CEIVAP, né? O CEIVAP, na sua reunião anteontem, ele estabeleceu um manifesto pela defesa do Rio Paraíba do Sul, e esse manifesto, que já está disponível, André, não sei, já está disponível no site do comitê, ele, entre outras, ele pede que a União e os 3 estados façam realmente um esforço coletivo e um esforço político importante para viabilizar uma série de ações de proteção e recuperação da bacia do Rio Paraíba do Sul, em particular, coleta e tratamento de esgoto, erradicação de lixões, aumentar a cobertura vegetal, e também
se esforçar no uso racional da água. Nós temos uma lição de casa importante para fazer, o Estado do Rio de Janeiro tem uma lição, um dever de casa importante para fazer, assim como todo o Brasil, em relação a isso, e entendemos, então, que este momento de crise, de estresse, vamos aproveitar para sensibilizar os gestores, né, e a esfera política mais alta, mais importante, para que a gente consiga, então, cuidar melhor da bacia, de forma a compartilhar da melhor maneira possível, de forma sustentável, os nossos recursos comuns e compartilhados. Então, repito, o Estado do Rio de Janeiro ele tem a preocupação com a segurança hídrica, não se manifestou contra e nem a favor de nada, a nossa referência é a segurança hídrica, mas entendemos que precisamos, sim, ter transparência e ter aprofundamento das discussões técnicas para passar para a fase seguinte. É isso, gente. Muito obrigada.